Olá pessoal, Professor Eric novamente aqui no canal e hoje eu trouxe para vocês uma questão da prova do Enem, questão 160 do caderno amarelo de 2019. Até coloquei aqui do jeito que ela veio ao mundo, que é a questão que dizia o seguinte, vamos ler aqui comigo. Durante suas férias, 8 amigos, dos quais 2 são canhotos, decidem realizar um torneio de vôlei de praia. Eles precisam formar 4 duplas para a realização do torneio, nenhuma da dupla pode ser formada por 2 jogadores canhotos, e o enunciado que a questão pede é de quantas maneiras diferentes podem ser formadas essas 4 duplas. Note que nós temos um problema típico de análise combinatória, onde nós temos 8 pessoas, 8 elementos, 8 amigos, dos quais 2 são canhotos, então eu tenho 2 aqui canhotos, portanto 6 não são canhotos, decidem realizar um torneio de vôlei de praia. Eles precisam formar 4 duplas para a realização desse torneio, mas ele tem a restrição de que nenhuma dupla pode ser formada por 2 jogadores canhotos. Minha dica é, problema de análise combinatória, vamos analisar aqui comigo. Eu tenho que formar 4 duplas, então vamos analisar, eu tenho 1, 2, 3, 4 duplas, de acordo? E o que eu quero é, quantas duplas, de quantas formas eu consigo organizar essas 4 duplas, eu consigo agrupar essas 4 duplas, de tal maneira que não exista uma dupla formada por jogadores canhotos, onde os 2 sejam canhotos. Vamos pensar o seguinte, antes vamos revisar o que significa combinação, tá? Aqui nós vamos utilizar a técnica, né, a chamada combinação. Combinação, tá? Que a gente costuma escrever como sendo C de N escolhe P, ou N de P em P, tá? É simplesmente N fatorial, N menos P fatorial, P fatorial, tá? Você há de convir comigo, você há de lembrar comigo que combinação significa justamente eu tenho N elementos e P posições, eu quero saber de quantas formas eu consigo agrupar esses N elementos em P posições. Ou seja, um caso típico é esse. Eu tenho, por exemplo, 8 amigos e eu quero formar uma dupla. Ou seja, eu quero desses 8 amigos escolher 2 pessoas. De tal forma que a ordem que eu escolho eles não é importante. Por que não é importante? Ora, né? É uma dupla para jogar vôlei. Se eu escolho alguém primeiro, o jogador A e o jogador B, ou escolho o jogador B e o jogador A, é a mesma dupla. Portanto, a ordem de escolha não é importante. Portanto, nós vamos utilizar aqui a noção de combinação. N fatorial sobre N menos P fatorial, P fatorial. Dito isso, note o problema. Eu quero formar 4 duplas, onde nenhuma pode ser formada por canhoto. Uma boa estratégia é, quantas duplas totais nós podemos formar? Então, aqui, olha, antes da gente calcular realmente o que a questão pede, vamos analisar a quantidade de duplas totais. Quantas maneiras eu consigo formar duplas, dado 8 amigos? Vamos pensar comigo. Bom, eu tenho a primeira dupla aqui. Primeira dupla. Dado a primeira dupla, para eu formar essa primeira dupla, basta que a gente faça a combinação de 8, 2 em 2. Porque eu tenho 8 amigos, eu quero saber de quantas formas eu consigo formar uma dupla, ou seja, formar um grupo de 2 pessoas, dado essas 8 pessoas, de tal forma que a ordem não é importante. Na segunda posição, olha, eu tinha 8 amigos, já escolhi uma dupla. Vai sobrar quantos amigos agora? 6 amigos, porque 2 eu já escolhi. Então eu faço combinação de novo para a segunda dupla. Para a terceira dupla, de novo, combinação de 4 escolhe 2, porque dos 6 que restaram, eu já escolhi 2 para a segunda dupla, e agora eu estou formando uma nova dupla dos 4 que sobraram. E para a terceira dupla, então eu tenho combinação de 4 escolhe 2, e para a última dupla, combinação de 2 escolhe 2. Para saber o total agora, então, 4, tá? E o que você pode pensar é, será que eu só devo multiplicar? Sim, porém, tem um outro detalhe que a gente precisa fazer. Mas, por enquanto, note que pelo princípio fundamental da contagem, nós podemos multiplicar todas essas combinações. 8 escolhe 2, combinação de 6 escolhe 2,
combinação de 4 escolhe 2, combinação de 2 escolhe 2. Mas quando eu faço essas duplas, observe que eu coloquei aqui, olha, primeira dupla, segunda dupla, terceira dupla, quarta dupla. Eu tenho uma ordem das duplas, onde eu estou colocando, quando a gente faz esses tracinhos, essas posições, pelo princípio fundamental da contagem, a gente está incutindo uma ordem entre as duplas. Para tirar essa ordem entre as duplas, nós precisamos dividir por 4 fatorial, que são todas as permutações. Se eu tivesse escolhido essa primeira dupla depois, não faria diferença. Se eu tivesse escolhido a terceira dupla primeiro, não faria diferença. Então, quantas permutações entre essas duplas eu posso fazer? 4 fatorial. Então, eu tenho que dividir por 4 fatorial para tirar essa ordem entre as duplas. Se você efetuar essa conta, que eu não vou fazer aqui por questões de tempo, senão o vídeo vai ficar muito longo, você vai obter 105 duplas. Ah, Érico, então a resposta letra E. Não, porque note que o que eu acabei de fazer foi justamente a quantidade total de duplas sem restrição. Ou seja, quantas duplas nós conseguimos fazer, dado 8 amigos. Ou seja, quantos 4 duplas diferentes a gente consegue fazer, dado 8 amigos, sem nenhuma restrição. Agora, o que nós podemos fazer é, quantas duplas total a gente consegue fazer com uma sendo canhoto? Sendo canhotos. Como assim? Eu quero saber quantas duplas no total a gente consegue fazer, dado que pelo menos uma é canhoto. Então, mais uma vez, nós temos 4 duplas. 1, 2, 3, 4. Só que agora eu estou querendo que uma dupla, vamos supor que essa dupla que eu vou separar aqui, à esquerda, seja uma dupla formada por canhotos. Então, aqui, olha, eu tenho a dupla de canhotos. Opa! De canhotos. Deixa eu escrever só canhotos mesmo, fica melhor, né? Uma dupla de canhotos. De quantas formas a gente consegue fazer essa dupla de canhotos? Eu só tenho 2 canhotos. Para formar uma dupla, eu preciso de 2 pessoas. Portanto, combinação de 2 escolhe 2. Ou seja, 1. Só existe uma dupla de canhoto. Para escolher o resto, note que aqueles que não são canhotos são 6 pessoas. Então, para escolher, basta combinação de 6 escolhe 2, combinação de 4 escolhe 2, combinação de 2 escolhe 2. Nós vamos ter, então, olha, uma dupla, que é a dupla de canhoto, vezes uma dupla de não canhoto, que a primeira, combinação de 6 escolhe 2, depois combinação de 4 escolhe 2, depois combinação de 2 escolhe 2. Mas assim como antes, observe que essas 3 duplas que não são canhotos, eu coloquei uma ordem aqui, certo? A dupla que é só de canhoto não interessa, eu tenho uma, então não tem ordem. Agora, as duplas que não são de canhotos, do jeito que a gente só multiplica, nós temos uma ordem embutida entre as duplas. Como essa ordem não existe a priori, então nós podemos dividir, nós temos que dividir pela quantidade de permutações dessas duplas, que é justamente, neste caso, 3 fatorial. Fazendo essa conta, nós vamos ter 15 duplas formadas, dos quais uma dupla é canhoto. Ou seja, existe uma dupla que os 2 são canhotos. O total que isso acontece são 15. Então, para saber quantas duplas eu não tenho uma dupla de canhotos, basta pegar quantas duplas totais nós temos, 105, e subtrair a quantidade de duplas dos quais uma dupla é formada por canhoto. Então, nós temos menos 15. Isso daqui vai te dar um total de 90. Resposta correta, letra C. Recapitulando, uma aplicação de combinação é esta questão. Então, note que primeiro nós fizemos o total de duplas sem nenhuma restrição. Para fazer isso, lembra, nós temos 8 pessoas. Então, nós fazemos combinação de 8, escolhi 2 para escolher a primeira dupla. Combinação de 6, porque 2 já foram escolhidos. Então, eu escolho mais 2. Então, eu tenho a segunda dupla. E assim por diante. Depois, divide por 4 fatorial para poder tirar essa ordem entre as duplas que eu coloquei. Então, nós temos 105 duplas totais. A quantidade de duplas nos quais um é canhoto, que é o próximo passo, bom, eu tenho uma dupla formada por um canhoto, eu posso separar ela aqui e colocar ela aqui. Então, eu tenho pelo menos um, né? Eu tenho uma dupla só. Pelo menos não, né? Exatamente uma.
E o restante, basta escolher. 6 escolhe 2, 4 escolhe 2, 2 escolhe 2, depois divide por 3 fatorial para poder tirar essa ordem. Então, nós temos 105 menos 15, 90 duplas, letra C, 90. Espero que você tenha gostado. Não deixe de curtir o canal, compartilhar para os amigos. Qualquer coisa, comenta aí qual questão você quer, o que você achou dessa questão do ano passado, de 2019. Até mais. Falou!